Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero te dar as boas-vindas a mais um estudo da nossa série A Volta de Jesus. Eu falei para você na aula anterior que nós não iríamos falar de todos os sinais que são antecedentes ao arrebatamento da igreja, porque são muitos os sinais que antecedem a volta de Jesus. Nós falamos de alguns sinais e agora eu quero falar para você do arrebatamento da igreja. Chegamos aqui no arrebatamento. E eu quero convidar você para a meditação da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, eu quero começar aqui o nosso estudo com um ponto interrogatório. Quem faz parte do arrebatamento da igreja? Jesus disse assim: Sede santo, como é santo o vosso Pai. A nação de Israel, quando está sobre o domínio de Josué, antes que eles atravessassem o Jordão, a palavra de Deus para Josué foi: santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, no meio do povo. Antes que o povo atravessasse o Jordão para entrar na terra prometida, eles precisaram se santificar, passar pelo processo da santificação. É claro que, entrando nesse mérito, toda a trajetória de Israel pelo deserto, ela tem a ver com a nossa trajetória também. Nós estamos trilhando pelo deserto. O deserto é o mundo que nós estamos trilhando. São as nossas trajetórias diárias. Agora, a terra prometida, a nossa terra prometida, a Canaã que nos espera, é a Canaã celestial. Então Deus manda que o povo se santificasse. E Jesus ele disse: Sede santo como é santo o vosso Pai. Pedro escreveu na sua primeira carta dizendo: Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Jesus em João capítulo 17, versículo 17, ele diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós lemos a Bíblia, temos um principal objetivo, que é sermos santificados através da mesma, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos prepara para uma comunhão mais estreita com Deus, para um relacionamento melhor com Deus. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, nós já estamos tendo um relacionamento com Deus. Nós já estamos conversando com Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, melhor dizendo. Nós ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra. Recebemos a palavra de Deus através das Escrituras. Então, quem faz parte do arrebatamento? Quem faz parte do arrebatamento é o povo que está preparado para se encontrar com Ele. Preparado como? Os que mantêm uma vida de santificação, os que mantêm uma vida de renúncia, os que decidiram abandonar o pecado e abraçar a Cristo como Salvador da sua alma. Esses são os que fazem parte do arrebatamento. São os que venceram todas as circunstâncias dessa vida, os desejos carnais, as tentações que são grandes. Venceram
passaram pelo processo da santificação, da purificação, esses farão parte do arrebatamento da igreja. São os que faz parte. Perceba que tanto os que estão vivos quanto os que já morreram, nós vamos ver aqui na continuidade da leitura, no versículo posterior, que Paulo disse no versículo 17, ele disse assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Vamos voltar ao versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos. Quer dizer, são os que já morreram em Cristo, que viveram a sua vida aqui na terra. Perceba, viveram a sua vida aqui na terra, morreram, o corpo foi sepultado, a terra consumiu a matéria, se cumpriu o que disse Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele disse que o pó volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. A matéria, o pó voltou ao pó, já foi deteriorado, mas esses vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Esses farão parte do arrebatamento. E Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro. Quando Paulo fala nós, os que ficarmos vivos, nós entendemos que Paulo aguardava o arrebatamento da igreja na sua época. Olha que Paulo foi logo depois da ascensão de Cristo aos céus, ele assume o ministério. Paulo era fariseu e ele se converte a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Ele abandona as suas paixões religiosas e agora segue a Cristo. E ele aguarda, mais ou menos, os historiadores dizem que Paulo foi decapitado mais ou menos nos anos 64 depois de Cristo, logo bem recente. E Paulo aguardava o arrebatamento na sua época, ele achava que era naquele momento. E é por isso que ele inclui ele usa aqui no plural, nós, os que ficarmos vivos, porque Paulo sabia da sua integridade para com Deus. É tanto que Paulo, antes de morrer, lhe escreveu a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me espera, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então Paulo, ele tinha convicção da sua salvação. Todas as pessoas que seguem a Cristo, eles sabem se são salvos ou não. E quem não segue, sabe também que não é salvo. Se ele não é salvo, não segue, ele não é salvo, ele sabe que não é salvo, ele sabe que está no caminho errado. É o tribunal, a consciência. Então Paulo tinha convicção da sua salvação. É por isso que ele se coloca aqui, nós os que ficarmos vivos. Juntamente com eles, vamos encontrar o Senhor nos ares. Queridos, participar do arrebatamento da igreja é participar do melhor momento já visto na história. Jesus está voltando. Este momento está para acontecer. Eu te aguardo no próximo estudo, onde eu vou te falar o que é arrebatamento. Que Deus te abençoe. Mantenha uma vida de santificação, uma vida de renúncia, porque só os que renunciam os desejos carnais farão parte do arrebatamento da igreja.
Te aguardo no próximo estudo, onde vou estar explicando o que é arrebatamento.